Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor? Segunda carta a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Glória a Deus. Segunda Timóteo 3, do 1 ao 5. Nos diz assim: os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amém? Querido Jesus, que essa palavra seja para o teu louvor. Que assim seja. Pode se assentar. Glória a Deus. Veja só, irmãos. Vocês sabem que eu prego muito sobre os últimos dias, eu prego muito sobre o arrebatamento da igreja. E todos vocês que vêm, né, nos cultos, já sabem disso. Mas mesmo assim eu não posso deixar de pregar novamente, porque sempre tem alguém que não ouviu, ou que está precisando ouvir de novo. Então o Senhor colocou no meu coração para eu falar sobre isso hoje. Porque de tanto que eu falo, às vezes as pessoas já não dão mais crédito. E dizem, lá vem a pastora, com as mensagens de fim do mundo, né? Que é o que as pessoas falam, e na realidade o mundo nunca vai acabar. Mas é a maneira que falam. Mensagem do fim do mundo, mensagem do arrebatamento. Mas a Bíblia fala isso, irmãos. Então nós não podemos deixar de falar. E como nós lemos aqui então, vou repetir o versículo, diz assim, ó: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Às vezes as pessoas não gostam de me ouvir falar porque dizem que é só notícia ruim. Mas veja só, irmãos, a Bíblia está dizendo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E o que nós estamos vendo hoje é isso, né? São tempos difíceis. Por quê? Porque nós estamos nos últimos dias. O Senhor Jesus, como a gente costuma dizer, está às portas, Ele está voltando. E nós estamos então nesse período dos últimos dias. E cada dia que passa fica pior, dá mais problema.
se você acompanha, né, as notícias, aquelas informações que vêm seguido pelo YouTube, tem horas que você fica até meio desanimado, né? Porque você diz assim, misericórdia. Mas, meus amados, é o que está acontecendo. E eu nunca gostei de esconder nada de vocês, então eu procuro sempre passar as informações que eu sei a respeito do que está acontecendo no mundo. E infelizmente não são notícias boas. Eu lembro quando começou ali, dia 24 de fevereiro, que começou aquela situação entre Rússia e Ucrânia. Algumas pessoas aqui me enviaram zap ou falaram pessoalmente o que iria acontecer, se iria já dar a Terceira Guerra Mundial. E o que eu respondi, e até falei aqui no altar, né, em acho que 1 ou 2 cultos, não me lembro, que naquele momento não iria dar como é que a gente diz, a ação ali da Terceira Guerra em si. Mas que o que iria acontecer era piorar a situação, aumentando a fome, aumentando o desemprego, aumentando o custo de vida. E que depois, então, viria a guerra armada, vamos dizer assim, o conflito, né? Era essa palavra que estava me faltando, o conflito. É claro que lá muita gente já morreu, muita gente já sofreu, estão sofrendo ainda, mas o conflito Terceira Guerra Mundial ainda não se manifestou, vamos dizer assim, em armas, né? Com todas as nações, mas ela na realidade já começou com as suas consequências. Então já está acontecendo, só que não ainda o conflito armado entre todas as nações. Mas agora eu posso dizer para você que a notícia não é muito boa. Então, nos primeiros dias ali eu disse, não, o que vai aumentar é problema financeiro, é desemprego, é falta de comida, a fome vai aparecer. Mas agora as notícias que a gente vê, se você tem acompanhado, você está vendo que a OTAN está se preparando, né, para declarar guerra, a Terceira Guerra Mundial contra a Rússia. Então está chegando cada vez mais perto, irmãos, disso acontecer. E isso acontecendo, então nós vamos lá para Gog e Magog, né? No conflito de Gog e Magog, é onde vai acontecer, querendo ou não, as pessoas querendo ou não, vai acontecer, que é em si daí a Terceira Guerra Mundial, que a Bíblia nos informa como o conflito de Gog e Magog. Então veja só, isso vai acontecer. E não é a pastora que está falando isso. É a Bíblia e as notícias que estão acontecendo no mundo, né? Então o que nós lemos aqui está acontecendo. Veja só. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo esse tempo difícil já e ainda vai ficar pior. Então você pode ter certeza, e você não acredite em pregadores, em pastores que vão para a internet, que vão para a televisão e dizem tudo vai melhorar, fique tranquilo, porque tudo vai voltar ao normal. Não vai voltar ao normal. Não vai. Depois que começou, então, ali em 2019, né, final de 2019, toda aquela situação da pandemia, pronto, o normal que nós conhecíamos como normal, acabou.
Agora, tanto que eles vivem falando, né, nas notícias, o novo normal. Então, esse novo normal está trazendo situações para nós, principalmente para nós cristãos, situações que nós vamos ter que fazer escolhas na vida. Situações que nós vamos ter que realmente estar firmes com o Senhor, porque se não estivermos firmes com o Senhor, não vamos aguentar. Ah, pastora, mas aqui no Brasil está tudo tranquilo. Graças a Deus, ainda estamos um pouquinho tranquilos, vamos dizer assim. Mas não pense que isso vai continuar por muito tempo. Agora, não quero falar da situação do Brasil, quero falar do geral, né? Porque a Bíblia diz aqui, no geral, dias difíceis. Então nós estamos vivendo esses dias ou esses tempos difíceis. E aí a gente pode perguntar assim, mas por que tem que acontecer isso? Por que tem que sobrevir tempos difíceis? Aí o próprio apóstolo Paulo, falando para Timóteo, que ele dá a resposta. No versículo 2 ele diz assim, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, e aqui segue até então o final do versículo 5. Mas então aqui está a resposta, ó, pois os homens serão. Então muitas pessoas colocam a culpa em Deus pelo que está acontecendo. Ah, porque Deus não está vendo a situação do mundo, porque Deus não está vendo pessoas, crianças morrerem de fome, porque Deus não está vendo a situação financeira do mundo. A Europa está colapsando, irmãos. Não sei se vocês já viram isso, mas a Europa está praticamente falida, né? Estados Unidos nunca teve quase, claro que em todo lugar tem um ou outro, mas na sua grande maioria não existia mendigos. Agora tem de monte. Pessoas que antes eram os doutores, agora estão nas portas dos supermercados pedindo uma ajuda, me dê um prato de comida para eu comer. Então o mundo está nessa situação, mas aí as pessoas tentam ainda culpar a Deus. Deus não vê o que está acontecendo? Se Deus é tão bom, por que Ele está permitindo isso? Mas olha o que o apóstolo Paulo falou aqui. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens. Então é a mesma coisa que dizer, porque os homens serão egoístas, avarentos, e assim vai essa lista ali. Então a culpa não é de Deus, a culpa é do ser humano. E aqui quando diz homens, está se referindo ao ser humano, homem e mulher. Então, o homem aqui são pessoas que estão se afastando cada vez mais de Deus e tornando os tempos mais difíceis ainda. Sempre teve dificuldade, você pode dizer assim. Sim, toda época, todo ano, todo século teve a sua dificuldade. Tanto que o pior século, a história nos conta que o pior século que teve para se viver foi o século XIV. Mas sempre, em cada século, em cada época, em cada tempo, teve um tipo de dificuldade. E agora não é diferente. Então nós podemos olhar aqui que o mundo está ficando pior, sim, porque é bíblico, as profecias vão acontecer, as pessoas querendo ou não. Mas o ser humano piora muito essa situação. Olha só, agora vamos entender então cada uma dessas coisas que o apóstolo Paulo falou aqui. Os homens serão egoístas. Você sabe o que é uma pessoa egoísta, né? É aquela pessoa que pensa só em si mesmo. É aquela pessoa que ela estando bem, os outros que se virem.
Então, hoje em dia, o que a gente vê é isso, pessoas egoístas, pessoas que pensam só em si mesmas, não pensam nos outros, não pensam em ajudar, não pensam em dar uma mão amiga para alguém que está passando dificuldade. Egoístas. Avarentos. Também você sabe que a avareza, a Bíblia diz que a avareza é igual à idolatria. Por quê? Porque é o amor ao dinheiro, a adoração ao dinheiro. Então a pessoa que é avarenta, ela ama o dinheiro, ela adora o dinheiro. Então, por causa do amor ao dinheiro, muitas vezes essa pessoa passa necessidades, tendo condições de se sustentar e bem, mas passa dificuldades porque não quer gastar o dinheiro que ela ama tanto, né? Outros extrapolam. Outros, porque são avarentos e amam o dinheiro, querem que todos vejam quanto ele tem para se mostrar. Mas o amor ao dinheiro está ali. Então essas pessoas são idólatras. Idolatria, irmão, não é só se ajoelhar na frente de uma imagem. A avareza, que é o amor ao dinheiro, é idolatria. Então, idolatria é aquilo que você ama mais do que você ama a Deus. Eu já falei isso aqui muitas e muitas vezes. Se você ama mais o teu carro do que a Deus, você é um idólatra. Se você ama mais a tua casa do que a Deus, você é um idólatra. Se você ama mais a tua família do que a Deus, você é um idólatra. Então, a avareza é um tipo de idolatria. E isso hoje a gente vê muito, né? Misericórdia, como a gente tem visto pessoas se matando por dinheiro, né? Aí o apóstolo continua falando, jactanciosos. O que é jactância? São aquelas pessoas que se acham. São aquelas pessoas arrogantes, soberbas. Eu já expliquei todos esses itens aqui em outras mensagens, mas eu vou voltar a falar. Então, jactanciosos são aquelas pessoas orgulhosas que se acham melhor que todo mundo. Se acham, são arrogantes. A mesma palavra vem em seguida, arrogantes. Então, quando a Bíblia repete alguma coisa, irmãos, é porque a situação é muito séria. Quando na Bíblia fala assim, no Apocalipse fala dos ais e repete os ais, é porque a situação é muito séria. Então, quando a Bíblia repete alguma coisa, por exemplo, um ai dos, né, que fala no Apocalipse, é porque é uma coisa que desagrada muito a Deus. E aqui então, jactanciosos tem o mesmo significado de arrogantes, e arrogantes está repetindo. Então Deus é contra a arrogância, a soberba. Por quê? Foi isso, que fez com que Lúcifer deixasse de ser um anjo e se tornasse diabo. A soberba, a arrogância dele. Então Deus não suporta isso. Em outros versículos da Bíblia, Deus nos fala que o soberbo ele vai pôr no pó. Então a pessoa que é soberba, que é arrogante, que se acha mais importante que os outros, vão acabar no pó. Porque Deus não se agrada disso. Blasfemadores. O que é uma pessoa que blasfema? Aquela pessoa que fala coisas arrogantes e muitas vezes coloca o nome de Deus nisso, usando piadas, colocando o nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo em piadas, né? Sujas, nojentas, são blasfemadores. Mas não são apenas isso os blasfemadores. Os blasfemadores são aqueles também que muitas vezes estão dentro da igreja,
mas que interpretam a Bíblia do seu próprio jeito. Como assim? Se a Bíblia diz, não tenha um vício para prejudicar o teu corpo, porque a Bíblia diz, aquele que destrói o templo de Deus, vai ser destruído por Deus, né? Então nós somos o templo do Espírito Santo. Se aquilo que destrói o nosso corpo, aquilo que nos faz mal, não agrada a Deus, nós estamos, além de estarmos desobedecendo a Deus, blasfemando, porque estamos interpretando a palavra de Deus de uma forma errada. Por exemplo, com questão de vícios, aquele que, já falei aqui várias outras vezes, aquele que bebe lá uma cachaça, uma cerveja, um uísque, seja lá o que for, ele está prejudicando o seu próprio corpo, assim como o que fuma droga, o que fuma cigarro, está prejudicando o seu corpo, então está indo contra a palavra de Deus. Mas aí quando a gente diz, olha, não faça isso porque você está prejudicando o templo do Espírito Santo. Não, eu não vejo desse jeito. Eu não interpreto a Bíblia assim. Então é uma blasfêmia. Então blasfemar o nome de Deus não é somente falar coisas erradas contra Deus, mas é aquilo que você não aceita de Deus, que Deus está dizendo que está errado. Mas você continua fazendo porque você diz, eu interpreto do meu jeito. A Bíblia não é para ser interpretada de vários jeitos. A Bíblia tem uma interpretação, que é a verdade. Amém? A verdade absoluta de Deus. Isso sem falar, mas já que toquei nesse assunto também, já preguei aqui, acho que já faz um bom tempo, mas que eu expliquei aqui, que a pessoa que usa droga, está ali com algum vício no corpo, por dentro da Bíblia é considerado feiticeiro. Por quê? Porque as drogas são usadas, né? Algumas até em remédios, isso a gente sabe, mas principalmente nos tempos antigos, quando se queria fazer alguma coisa, algum ritual, alguma coisa, era usado drogas. Então as drogas que nós conhecemos hoje, como cigarro, ou bebida, qualquer coisa que entorpece, que vicia, que faz com que o corpo fique dependente, é considerado droga por dentro da palavra de Deus. Aí a pessoa que faz isso está praticando feitiçaria. Às vezes a pessoa diz, isso aí é bobagem da pastora. Gente, a palavra de Deus não mente. E se você ler a Bíblia no hebraico, você vai ver que tem coisas que nós entendemos quando está escrito no hebraico, que nós não entendemos na nossa tradução do português. Por quê? Porque o hebraico é o mais próximo daquilo que foi passado por Deus para o ser humano. Então tire do teu corpo tudo aquilo que prejudica o teu templo do Espírito Santo. Ficou entendido isso, irmãos? Seja o que for. Seja o que for. Bebida, cigarro, droga, alguma coisa assim. Peça ajuda para o Espírito Santo. Ele vai te libertar. Continuando aqui então blasfemadores, né, irmãos? E continuando a falar mais um pouquinho, então, aquelas pessoas que usam o nome de Deus para fazer piada. Misericórdia. Não façam isso. É blasfêmia, é pecado. Não vou entrar aqui nessa área, só vou citar, mas as coisas que estão acontecendo hoje em dia com relação a sexo, é blasfêmia também. Porque Deus não se agrada do que está acontecendo no mundo, que eu não preciso aqui relatar, mas que você entendeu os movimentos que estão acontecendo hoje em dia, é blasfêmia diante do Senhor. Porque Deus criou o ser humano, homem, homem, mulher, mulher. Amém? Então tudo isso é considerado uma grande blasfêmia diante do Senhor. Desobedientes aos pais, filhos desobedientes aos pais, né?
que acham que os pais não têm nada de bom para passar, porque são velhos, ultrapassados. Aqui está falando que isso iria acontecer nos últimos dias, nos tempos difíceis. Ingratos. A pessoa ingrata, irmãos, é uma coisa tão séria, porque ela não dá valor para nada do que fizeram por ela, né? Pode ser, vamos dizer assim, que dê um pote de ouro para alguém. A pessoa ingrata vai dizer: isso aqui não vale nada, nunca me deu nada na vida. Um exemplo, apenas um exemplo. Irreverentes. O que é uma pessoa irreverente? Aquela pessoa desrespeitosa, que não respeita ninguém, que não está nem aí para os outros, que faz o que quer, que diz o que quer, que pensa o que quer, que age da maneira que quer agir, sem pensar nos outros, não respeita ninguém. Desafeiçoados. O que é uma pessoa desafeiçoada? É uma pessoa adversária, inimigo. Uma pessoa desafeiçoada, ela não tem afeição por ninguém, então ela se torna inimigo dos outros. Isso a gente vê que está acontecendo muito também. Implacáveis. O que é uma pessoa implacável? É aquela pessoa que não cede nunca. É aquela pessoa incapaz de perdoar. Ela não perdoa. Ela guarda mágoa, ela guarda rancor. E o dia que ela puder, vai realizar uma vingança pelas próprias mãos. Então é a pessoa implacável. Não cede, não reconhece seus erros, não admite que precisa mudar, não admite que tem que melhorar, que tem que abandonar certas coisas. É uma pessoa implacável. Caluniadores. Também não preciso falar muito. Pessoas que vivem caluniando os outros, inventando coisas a respeito dos outros para se dar bem em cima daquilo que inventou de outra pessoa. Sem domínio de si. Aqui nós podemos falar um pouquinho a respeito do dom do Espírito, né? Pessoas que não têm domínio de si, não têm domínio próprio. É aquela pessoa que age por impulso, que quando vê já falou, quando vê já fez, quando vê já fez tudo que não devia. Aí ainda diz assim: mas aconteceu. Não, mas o cristão tem que ter domínio de si. Por quê? Porque agora não somos mais nós que nos dominamos, mas é o Espírito Santo quem tem que nos dominar. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então, olha só. Sem domínio de si. Cruéis. Pessoa cruel, má. Às vezes a gente vê notícias, né, de situações que fizeram um para o outro, que é uma crueldade tão grande que a gente diz: mas como é que pode? Como é que teve coragem de fazer isso? Mas é o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Crueldade, maldade, e maldade gratuita. Aquela maldade assim que faz por prazer, aquela maldade que faz para realmente ver o outro sofrer. Então são pessoas cruéis, inimigos do bem, traidores. Não estão nem aí se vão ofender alguém, se vão trair alguém, se vão puxar o tapete de alguém. Atrevidos. O que é uma pessoa atrevida? É aquela pessoa metida. Você conhece alguém assim? Às vezes você já disse: mas que pessoa metida. Eu acho que todo mundo conhece alguém assim, não conhece? Todo mundo conhece. Mas que... metidinho. Quer dizer, se mete no que não deve. Enfatuados. O que é uma pessoa enfatuada, gente? Pessoa enfatuada é aquela pessoa que ela está
cheia de vaidade, encantada com as coisas do mundo, ela se torna tola, se torna um tolo. E o que é um tolo? Em outras traduções nós podemos ver a palavra louco substituindo a palavra tolo. Então as pessoas estão enfatuadas, quer dizer, estão encantadas pelas coisas que o mundo está oferecendo e preferem as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Estão enfatuados, se tornaram tolas, se tornaram cheios de vaidade. E para terminar ali, então, diz assim, ainda mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. A Bíblia diz que aquele que quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E isso é uma coisa muito séria. A pessoa que se faz inimigo de Deus, coitado dessa pessoa. Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não deixa que ninguém zombe dele. Então, pessoas que querem ser amigos do mundo, ter prazeres do mundo, se tornam inimigos de Deus. E daí o versículo que nós terminamos a leitura, que é o 5, diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desse. Quer dizer, mostram uma coisa, mas vivem outra. Tendo forma de piedade, mas negam-lhe entretanto o poder. Então, você às vezes olha para pessoas que você diz, que pessoa maravilhosa. Mas Deus vê o coração. E Deus sabe o que tem dentro do coração de cada um de nós. Então veja só, a Bíblia diz, foge destes, foge também destes. Então o que está acontecendo agora são os últimos dias, e os últimos dias estão com pessoas desse tipo aqui. Mas nós não podemos ser assim, irmãos. Nós não podemos ser assim. Por que eu não posso ser assim? Na realidade, poder ser, você pode, mas você vai ter consequência. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se a Bíblia diz que nós temos que fugir de pessoas desse tipo, é que nós temos que fugir também de ser iguais a elas. E o mundo está cheio disso, então, porque estamos nos últimos dias, estamos nos últimos tempos, e esses tempos são difíceis. Então, se o tempo é difícil, irmãos, nós estamos vivendo esse tempo difícil, nós temos que ter condições para suportar esse tempo difícil. E o único que nos dá condição para isso é Jesus, é o Espírito Santo. Então, como está a nossa vida no relacionamento com Deus? Como é que estamos? Será que nós temos algumas dessas características aqui? Egoísmo, avareza, jactância, arrogância. Olhe para dentro de você mesmo. Nós temos que fazer isso, todos nós. Não é porque eu estou aqui em cima fazendo a pregação que eu sou melhor que você. Não, eu também tenho que verificar isso. Então nós temos que verificar isso. Pastora, mas por quê? Eu posso viver do jeito que eu quero. Claro que pode. Só que tem um detalhe. A Bíblia mesmo diz, nos últimos dias. E se nós estamos nos últimos dias, é porque quem está voltando? Jesus está voltando. Tem gente que diz assim, desde que minha avó era criança, já se falava isso e Jesus não veio ainda. Vamos ver o que a Bíblia diz? 2 Pedro 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Verso do 1 ao 4. A
vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo aqui, o apóstolo Pedro falando. Em ambas, quer dizer, nas duas cartas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, olha só, repete aqui, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, quer dizer, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então aqui, as pessoas estão dizendo assim: mas como? Todo mundo fala que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, e até agora nada. Deus tem o momento certo, meus amados. O momento do arrebatamento está marcado já antes da criação do mundo. Então vai acontecer. Não é que a pessoa duvide que Jesus vai deixar de vir. Jesus está voltando. Então as pessoas dizem: faz muito tempo que estão falando isso e até agora nada. Até agora nada porque Deus está esperando você se consertar para daí Ele voltar e te levar. Porque Ele não quer deixar ninguém. Mas alguns vão ficar. Onde está a promessa da sua vinda? Como tem gente, irmãos, dentro das igrejas, e aqui eu não estou falando só da nossa, que na nossa tem também. Mas como tem gente em todas as igrejas do mundo inteiro que já não acreditam mais que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Estão infatuados. Olha o que nós vimos antes ali, estão infatuados. O que é isso? Estão encantados com as coisas do mundo. Só pensando em adquirir. Ficar rico, milionário. Ter condições de mostrar que tem. Mas Jesus não nos salvou para isso. Jesus não veio morrer na cruz para nos deixar ricos. Eu vivo falando isso também. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, com um significado: salvação da alma do ser humano. Então, para que correr tanto? Para que se bater tanto para ficar rico, se isso aqui tudo vai passar? Pastora, mas eu quero ter as coisas. Não é errado você ter, mas não passe do teu limite. Se Deus te der, amém, graças a Deus, tenha lá tuas coisas boas, tua casa boa, teu carro bom. Tenha, coma bem. Mas não faça disso uma idolatria. Não coloque isso no teu coração acima de onde deve estar só Jesus. Então as pessoas estão infatuadas, estão encantadas, estão achando que o mundo, as coisas dele, vão ser para sempre. Não vai. Vai acabar. E já está próximo disso. Então o que nós temos que fazer? Viver na presença de Deus. Ser grato a Deus pelo que temos. A Bíblia fala, tendo o suficiente para viver, tá bom. Você tem comida na mesa? Graças a Deus. Teus armários estão lá com comida? Amém. Você tem o que vestir? Amém. Tem o que calçar? Glória a Deus. Então para que se bater tanto para ficar rico?
Alguém vai levar alguma dessas coisas quando morrer? Ninguém. Ninguém. Então, para que isso? É o encanto que o mundo proporciona para as pessoas. E quando eu falo aqui em mundo, eu estou falando, Satanás faz isso com as pessoas. O encantamento foi o que ele fez com a Eva lá no jardim, para que ela comesse o fruto. Ele encantou ela. Ela ficou enfatuada, quer dizer, ela ficou encantada. Ai, que fruto bonito, que fruto gostoso. Tenho que pegar, tenho que ter, tenho que comer. E o que é que aconteceu depois? Ela deu uma mordida no fruto, pelo que nós entendemos da Bíblia. Uma mordida foi suficiente para causar toda essa situação terrível para a raça humana. E depois Adão fez o mesmo. Então as nossas atitudes vão nos mostrar aonde que nós vamos passar a eternidade e como que nós vamos passar o tempo que nós estivermos aqui ainda. Um dia diante do Senhor, irmãos, ninguém vai escapar. Todos, eu, você, cada pessoa, desde Adão até a última que nascer ainda nesse mundo, vai se apresentar diante de Deus para prestar contas do que fez aqui. E aí? Aquela palavra que Jesus falou para o rapaz que queria, que estava falando da sua riqueza, né? Dizendo que tinha que destruir os seus celeiros e construir outros maiores para guardar tudo que ele possuía. E aí o que é que Jesus disse para ele? Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens guardado, para quem será? Ninguém leva nada daqui. Então o que nós temos que fazer é entregar a nossa vida para Jesus, viver para Ele e viver satisfeito com o que temos, dando graças a Deus, agradecendo ao Senhor, não sendo ingratos. Mas não é o que está acontecendo hoje em dia. Por quê? Porque estamos nos últimos dias e os homens são, então, do jeito que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Infatuados, arrogantes, egoístas. Não vamos ser assim, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a pessoa que é assim, ela está vivendo uma doença espiritual chamada de síndrome de Lúcifer. Você já deve ter visto essa frase, porque na internet tem muitas mensagens de pregadores que usaram esse título para as suas mensagens. A síndrome de Lúcifer. Eu já preguei aqui há uns tempos atrás também sobre isso. Então o que é essa síndrome de Lúcifer? Síndrome são sintomas que ocorrem em conjunto, que caracterizam uma doença. Então é uma coisa errada, uma perturbação que está acontecendo na vida de alguém. É uma síndrome. Vamos simplificar e vamos dizer como se fosse um vírus na vida da pessoa. E dentro das igrejas, mesmo se dizendo cristão, tem muitos que estão com esse vírus, com essa síndrome, chamada de síndrome de Lúcifer. Por quê? Porque estão vivendo iguais ao diabo. Ai, pastora, como que pode viver igual ao diabo? Olha só, Lúcifer, ele era um anjo. Já ensinei aqui para vocês várias vezes, sei que não preciso ficar repetindo, mas só para nós entrarmos no assunto então. Lúcifer era um anjo, um querubim. Os que vieram na aula do estudo bíblico que nós falamos a respeito de querubins, lembram que eu falei que existem vários tipos de querubins. Querubim que Ezequiel viu tinha 4 rostos.
O Senhor colocou querubins para guardar o jardim do Éden depois que ele expulsou Adão e Eva de lá. E Lúcifer era um querubim, era um tipo de querubim. Mas só que ele caiu e se tornou diabo. Deus não fez o diabo, tá, irmãos? Deus nunca criou nada de mal. Mas ele se tornou o diabo por causa do quê? Olha só, ele se achava grande. Então a grandeza, porque ele era único, naquela forma dele, ele era o único querubim que tinha aquele formato, que tinha aquela beleza. Ele era todo feito de joias preciosas. Quando ele caminhava, as joias balançavam, faziam barulho. Tocava música conforme ele se mexia. Então ele era esse tipo de querubim. Aí quando ele olhava para os outros anjos que eram inferiores a ele, ele se achava o máximo. Então ele se achava muito grande. Ele olhava para os outros e se sentia melhor. Mas sabe o que é isso? Vocês já viram que o sapo incha? Vocês sabem disso, né? O bichinho ali, o sapo, ele incha, né? O que é isso? Para que o sapo faz isso? Quando ele se sente ameaçado, ele se infla, ele se enche para apavorar quem está atacando ele ali, que ele está se sentindo ameaçado, para se sentir maior que o inimigo, para se sentir grande, para se mostrar grande. Então foi o que aconteceu com Lúcifer. Ele olhava para ele mesmo, se achava maravilhoso. E quando ele olhava para os outros anjos, ele inchava. Eu sou melhor que vocês. Então é a doença do sapo, né? Ele teve essa doença do sapo. Só um exemplo. Porque ele se achava o tal. E aí, quando ele se achava o tal, que ele estava naquela grandeza, e hoje tem pessoas assim, né, irmãos, que estão passando pela doença do sapo, porque incha, ergue a cabeça, empina o nariz, sou melhor, tenho, posso, faço, aconteço. Coitado, Deus vai chegar só com um alfinetinho assim, olha, furar o gás do sapo. Né? Mas isso aconteceu com Lúcifer. E aí então ele disse assim, não, mas olha, eu sou o melhor de todos, eu tenho que subir até o trono de Deus. Porque daí ele olhava para os anjos, eu quero que você entenda isso, a grandeza faz com que a pessoa se sinta melhor que os outros, mas aí quando ele olha para alguém que é melhor que ele se sente inferior. Então ele olhava para os anjos, ele se achava. Mas ele olhava para Deus, ele se sentia inferior, porque ele sabia que ele não era que nem Deus. Ele podia ser bonito, como a Bíblia fala, que ele era o aferidor de medidas. Mas ele não era Deus, e não é, e nunca será. Então ele se sentia grande quando ele olhava para os anjos, mas se sentia pequeno e inferior quando olhava para Deus. Então ele fez um plano, eu tenho que ter o meu trono lá perto do trono de Deus, eu tenho que subir, eu tenho que ser o tal. E hoje em dia tem gente assim nas igrejas. Conhecem Jesus, conhecem a palavra, mas estão ali igual o sapo inchado, se achando os melhores. Por que que hoje em dia dentro das igrejas tem tanto irmão que despreza outro irmão? Por que que hoje dentro das igrejas tem tantos líderes que gostam de ser melhores, os tais, mandar, fazer, acontecer, eu posso, eu faço, até o momento que Deus pegar o alfinetinho lá e furar o sapo, né? Porque estão vivendo essa síndrome, estão doentes com esse vírus de grandeza. É o que está acontecendo no mundo hoje. Então as pessoas estão assim, por ganância. Lúcifer queria mais.
era ganancioso. E o que é que ele conseguiu? Perder tudo o que ele tinha, perder a luz que ele tinha, se tornou em trevas. Tanto que hoje ele não se chama mais Lúcifer. O nome Lúcifer pertencia a ele quando ele era querubim, porque significava e significa portador de luz. No momento que ele caiu, através do seu orgulho e da sua soberba, hoje ele não tem mais esse nome. Hoje ele é o maligno, o Satanás, o diabo, o das trevas, né? Então ele não tem mais esse nome, ele perdeu a luz que ele tinha. Então de que adianta, irmãos, nós querermos ser maiores? Então tem gente dentro das igrejas hoje que estão querendo tomar o lugar dos outros. Se Deus te colocou no teu lugarzinho, faça aquilo que Deus te colocou, te deu para fazer. Ah, pastora, mas eu queria estar em cima do altar pregando ou cantando. E eu estou aqui só sentado no banco. Irmãos, por estar aqui em cima, não é melhor do que quem está sentado no banco. Por estar aqui em cima tem maior responsabilidade. Mas é Deus quem distribui o que cada um de nós temos que fazer. Então não adianta eu querer assumir o lugar, vamos dizer, que de um pastor que eu admiro muito, que é o Jimmy Swaggart. Por que Deus não me colocou no lugar de Jimmy Swaggart? Porque não era para mim. Então, hoje nas igrejas tem muita gente com síndrome de Lúcifer. Ah, eu quero ser e fazer aquilo que o tal irmão faz. Se você não foi colocado por Deus para fazer, não faça. Senão você vai estar fazendo o que o diabo fez. Ele quis pegar o lugar de Deus. Ficou entendido isso, irmãos? E isso tudo, então, por que eu estou falando isso? Porque é o que está acontecendo. Nós estamos nos últimos dias, o Senhor Jesus está voltando. E cada dia vai ficar pior, porque é a apostasia. O que é a apostasia? O abandono da fé. As pessoas vão abandonar a fé por posições sociais, por dinheiro, por avareza, por querer ser melhor que os outros. Como é que nós estamos, irmãos? A nossa vida. Como é que está a tua vida diante do Senhor? Se você morrer hoje, você tem certeza da tua salvação? Você já entregou a tua vida inteira para Jesus? Sabe, irmãos, às vezes as pessoas entregam só um pedacinho da vida para Jesus. Assim não vale. Não vale. Não é assim que funciona. Ou você é totalmente de Jesus, ou você não é de Jesus. Lembram daquele exemplo que eu falei aqui há algum tempo atrás? Da pessoa que estava em cima do muro, sem saber para onde que ia? Está em cima do muro. Aí de um lado está o diabo dizendo, vendo. E do outro tem um anjo. E o anjo está dizendo, venha para cá. Venha para o nosso lado. Venha. Desça o muro e venha para o lado de Deus. E aí o diabo não diz nada. Daí o anjo pergunta, mas por que você não fala nada para ele tentando ganhar ele? Ele diz, não preciso, ele já está em cima do muro, ele já é meu. Quem está em cima do muro e não toma decisão nenhuma já é do inimigo. Porque nós temos que nos decidir por Cristo. Amém? Então quem sabe você diga, pastora, mas por que eu preciso ouvir essa mensagem hoje? Para você entender que nós estamos nos últimos dias, sim. Que não é a pastora que está falando, mas que é a Bíblia que fala isso. E por isso eu vou repetir isso a minha vida inteira. Jesus está voltando, se prepare. O Senhor está voltando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos? Pode, eu não sei. Mas um dia vai chegar. E mesmo que demore para acontecer o arrebatamento, que eu acho que não demora, mas mesmo que demore, você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe o dia que para você o arrebatamento vai acontecer.
Então nós temos que estar preparados. Como é que está a tua vida? Aí tem gente que às vezes por não gostar da palavra, por se sentir ofendido por alguma coisa que foi falado durante a mensagem, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra igreja. Adianta isso? Tem um ditado que diz que a tartaruga onde vai leva o casco. É ou não é? É, né? Aonde vai leva o casco. Ela não pode ir sem o casco dela. Então se a pessoa vai trocar de igreja, vai tudo junto. O que ela é, vai junto. Então o que nós temos que fazer, meus amados, é se apegar a Jesus, porque estamos nos últimos dias, estamos vendo tudo isso acontecer e piorar a cada dia. O mundo vai piorar a cada dia, não acredite nesses que vão para a televisão e dizem, vai melhorar. Não vai melhorar. Pastora, você é uma profeta do caos. Podem me chamar de profeta do caos. Estou nem ligando. Mas é a Bíblia que está falando. Não sou eu. Tá, então, pastora, eu tenho que me preparar para o pior? Você se prepare para Jesus. O pior do mundo vai acontecer para aquele que não tem Jesus. Mas se você tem Jesus, você vai estar protegido, você vai estar salvo. E mesmo que você passe por dificuldade aqui, porque passamos, não pense que entregar a vida para Jesus é um mar de rosas, aí que você vai ter problema. Mas mesmo com problema, quando chegar a nossa hora de prestar conta a Deus, nós vamos estar salvos. Com a nossa alma salva. Então não é dinheiro que vai te salvar, não é um emprego bom que vai te salvar, não é um carro zero que vai te salvar, não é uma mansão que vai te salvar, não é você ter saúde que vai te salvar, irmãos. Mas por que Deus não me cura? Meu querido, é melhor ir para o céu doente do que ir curado para o inferno. Entenderam a relação que eu fiz? Estou doente, estou passando dificuldade, vivo lutando. Mas continue lutando. Jesus não veio para te deixar rico e nem para te curar. Ele cura porque Ele é bom. Mas Ele veio para salvar a tua alma. E isso então, se você quiser, Ele faz. Amém? Precisamos de Jesus. Sem Jesus não somos nada. Às vezes eu já vou terminar, tá, irmãos? Já vou encerrar. Sei que já falei demais. Mas Jesus veio, está escrito em 1 João 3,8, que Ele veio para desfazer as obras do diabo. O diabo quer nos destruir. Jesus quer nos salvar. O diabo te oferece riqueza. Jesus diz, mesmo que você tenha fome, você vai ser salvo. Ele não promete riqueza, mas Ele não vai te deixar faltar. Então, peça para Jesus te livrar de você mesmo, do teu próprio eu. Porque muitas são as pessoas que oram e dizem assim, Senhor, me livre do inferno. E Ele livra se a pessoa aceitar Ele como Salvador e Senhor. Mas a nossa luta constante, irmãos, tem que ser todos os dias para nós ficarmos livres de nós mesmos, do teu eu, da tua carne. Nós temos que vencer a nossa carne, nós temos que vencer o nosso eu. Por quê? Porque o meu eu quer estar confortável. O meu eu quer estar sempre tranquilo, confortável, saudável, com dinheiro no bolso. Mas o eu também leva a pessoa para o inferno. Então, lembram da mensagem de terça passada, que eu falei das 4 leis espirituais? Que quem tem que estar sentado no trono é Jesus e não o nosso eu? Então, tire o teu próprio eu de dentro de você. Não se enche como um sapo. Não tenha a síndrome de Lúcifer. Viva para Jesus. E faça a seguinte oração. Senhor, me livre do meu eu e tire o mundo de dentro de mim.
Nós temos que ser diferentes, irmãos. O Senhor Jesus está vindo para buscar um povo diferente. Amém? Tinha muito mais coisa para falar, mas já não dá mais. Então, viva para Jesus, meu amado. O único remédio contra essa síndrome de Lúcifer, se você procurar lá na internet, você vai ver vários pastores pregando sobre isso, porque é um título que a gente usa para essa maneira que o diabo ataca as pessoas. Então você pode até assistir, tinha muito mais coisa para falar, mas não queria transmitir essa ideia, queria só dar o entendimento dos últimos dias. Então assim, contra essa síndrome de Lúcifer, só tem um antídoto, uma vacina, um remédio: o sangue de Jesus. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?